Sejam todos bem-vindos a mais um editorial do nosso canal. A gente vai começar com a primeira matéria tratando do caso do assessor do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, o Eduardo Tagliaferro. Vem cá, vocês lembram que a gente noticiou para vocês que tiveram mensagens vazadas do celular do Eduardo Tagliaferro, onde ele argumentava que tinha risco, de morte, ou seja, ele tinha medo de ser assassinado pelo ministro do Supremo, Alexandre de Moraes. Era o que vazavam as mensagens do próprio celular do Tagliaferro. Pois é, a informação que se tem a partir de agora é que ele também, inclusive, tinha uma hipótese de fuga, agendada. É uma matéria que já foi exposta, inclusive, pelo jornalista português, mas que agora ganha nova repercussão, A hipótese da fuga do Tagliaferro fica confirmada, pela troca de mensagens que foram expostas pela Polícia Federal, o vazamento da Polícia Federal. Também, nós vamos trazer aqui um comentário do Felipe Barros, que é líder hoje da Comissão de Relações Exteriores. Então, ele faz a análise da postura do Brasil em relação à ex-primeira-dama do Peru, E aí ele fala o quanto isso pode ter impacto no âmbito internacional aqui no Brasil, tá bom? Vamos lá, pessoal. Outra matéria que a gente quer discutir com vocês aqui também é a questão da impunidade. Uma matéria do Ceará Antenado expõe aqui o quanto o Brasil se tornou um antro, de impunidade, de falta de punição a figuras que cometem crimes pesados, às vezes crime até de corrupção, e fica por isso mesmo. E a gente vai trazer essa matéria para vocês nesse editorial. E aí, por fim, a gente quer trazer mais uma matéria para vocês. Durante uma viagem do presidente Lula, um homem começou a chamar o Lula de ladrão. Pois é, e esse cara foi conduzido para a delegacia, teve que prestar esclarecimento e agora está com um problemão, junto à Polícia Federal e ao Ministério Público Federal. E a gente vai falar desse caso aqui com vocês também. Então, fiquem ligados aqui no canal. É sempre um prazer ter vocês aqui. Peço a vocês que fortaleçam o canal. Nossa meta agora é bater 2 milhões de seguidores e eu sei que a gente chega lá, tá certo? Bora começar, pessoal? Vamos lá. É o seguinte, a primeira matéria que eu vou trazer para vocês é uma matéria da revista Oeste. Em contato com Oswaldo Eustáquio, o Tagliaferro cogitou sair do Brasil. Pois é, vocês lembram de uma matéria que o jornalista português Sérgio Tavares acabou publicando. E nessa matéria, ele vazava áudios do Tagliaferro com o Oswaldo Eustáquio, onde o Oswaldo Eustáquio, demonstrava ali que havia uma tentativa de fuga do Tagliaferro. O Tagliaferro, nos áudios, ele falava que precisava fugir do Brasil, que ele temia contra a vida dele. Posteriormente, agora, na semana passada, vazaram mensagens do WhatsApp do Tagliaferro, dizendo que ele temia ser morto pelo ministro Alexandre de Moraes, o que, assim, chocou, de certa forma, muitas pessoas, porque o nível, que chega a esse tipo de discussão é assustador, ou seja, seria o caso de ministros da Suprema Corte realmente atentarem contra a vida se alguém resolver expor as mazelas de Brasília. É isso que as mensagens diziam. A matéria da revista Oeste diz o seguinte: o Eduardo Tagliaferro, perito judicial investigado pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, sob suspeita de ter vazado informações confidenciais de conversa com a equipe do magistrado, teria entrado em contato com o jornalista Oswaldo Eustáquio, que está na Espanha em busca de asilo político, e alegado perseguições por Alexandre de Moraes. A Polícia Federal obteve acesso às mensagens de WhatsApp de Tagliaferro depois de uma quebra de sigilo telemática autorizada. Segundo a Gazeta do Povo, elas revelam diálogos do perito, inclusive com Oswaldo Eustáquio. Inclusive, o Sérgio Tavares foi até muito criticado pelo Paulo Figueiredo, falando que o Oswaldo Eustáquio não passava nenhuma credibilidade, que o Sérgio Tavares, o jornalista português, caiu numa isca, mas aqui mostra a veracidade do áudio, e das conversas do próprio Tagliaferro com o Oswaldo Eustáquio, tá bom? Vamos lá, pessoal. Olha só, o Felipe Barros, ele assumiu o lugar da Comissão
de Relações Exteriores da Câmara dos Deputados no Brasil, depois que o Eduardo Bolsonaro, que assumiria o cargo, né, pediu asilo político lá nos Estados Unidos, resolveu abandonar aqui a sua função de parlamentar no Brasil e acabou saindo do Brasil e deixou o Eduardo Barros, né, o Felipe Barros, perdão, como presidente da Comissão de Relações Exteriores. Então, ele fez uma análise, né, sobre a postura do Lula conceder asilo à ex-primeira-dama do Peru aqui. Olha o que ele disse: o Brasil se torna um nanico moral, diz Felipe Barros sobre asilo à ex-primeira-dama. Segundo a revista Oeste, o deputado Felipe Barros criticou a decisão do governo Lula de conceder asilo político no Brasil à mulher do ex-presidente do Peru, Ollanta Humala, Nadine Heredia. Ela foi condenada a 15 anos de prisão por corrupção, em um caso de propina da Odebrecht pela própria justiça peruana. Nadine Heredia buscou refúgio na Embaixada do Brasil, no Peru, depois da condenação ao receber asilo político. O governo petista ainda enviou um avião da FAB, Força Aérea Brasileira, para buscá-la no país. Olha, né, o tratamento que é dado, né, a uma pessoa condenada por corrupção. Não tem como você sequer argumentar que estamos diante de uma condenação política. Isso é insano de se pensar. Estamos diante de uma condenação comum. Crimes realizados com uma vasta gama de documentos e provas mostram que ela recebeu mais de 15 milhões de propina. Mas aí entra a cereja do bolo. Essa propina foi destinada durante o governo Dilma Rousseff, onde o próprio Palocci era o mentor desse envio de dinheiro. Palocci, tesoureiro ligado ao PT e ao próprio governo de Luiz Inácio Lula da Silva. As investigações da Odebrecht lá no Peru, que citam o caso Nadine, né, foram amplamente destrinchados e citam por várias vezes a atuação do próprio Lula. Olha só o tamanho do disparate aqui. E aí, quando a gente vê tudo isso aqui, o governo Lula argumenta de que a Lava Jato perseguiu o Lula aqui no Brasil e por causa disso lá também as denúncias de corrupção do Peru também são perseguição política. É óbvio que isso aqui vai ter a chancela do Supremo Tribunal Federal, né? O próprio ministro Gilmar Mendes, que não poderia fazer isso, argumentou por várias vezes que tem orgulho de ter desmantelado a Lava Jato, uma fala absurdamente deplorável, e vai comprar a narrativa do Lula. E aí nós, além de tudo, tivemos que pagar a passagem para uma corrupta vir morar aqui no Brasil. Então, o Brasil faz o seguinte: manda um jornalista para a Espanha, o jornalista fica lá e, em troca, como retaliação, deixa aqui no Brasil um traficante perigoso vivendo no Brasil aqui, dando a ele o direito de prisão domiciliar ainda. Esse é o Brasil. Essa é a piada de Brasil que nós vivemos, né? Manda buscar, importar uma ex-primeira-dama corrupta e, se brincar, ainda toma algum cargo político aqui no Brasil, né? Os jornais peruanos falam que ela está vivendo numa mansão. Quem concedeu essa mansão para ela viver aqui no Brasil? É esquisito, né? Ô Brasil. E aí, se você perder a paciência e resolver falar alguma coisa do governo, você vai ser processado pela Polícia Federal e ainda vai ser incriminado. Olha só, vou trazer uma matéria para vocês, né, que diz o seguinte: um cara começou a xingar o Lula de ladrão. A Polícia Federal parou o cara e a PGR foi acionada contra ele. Acompanha só esse trecho. Pode roubar brasileiro! Ele tá roubando meu dinheiro! Prende esse ladrão! Prende! Boa noite, senhor. Boa tarde, desculpa. Boa tarde. Tá tranquilo? É um absurdo, rapaz. Tá certo. Esse cara é um absurdo. Tá certo. Vamos manter calma, cara. Vamos manter calma. Fica tranquilo aí. Eu não parei o carro do comboio, não. Eu não parei o carro do comboio. Não, o senhor não pode. Calma. Não jogue com a inverdade. Calma, eu não parei o comboio. Eu saí. Eu saí. Na delegacia da Polícia Federal? Podemos, claro que podemos. Eu parei o carro de quem? De ninguém. Calma. Cidadão não foge, não. Eu não roubei meu país, não. Eu sou contribuinte. Eu trabalho, eu pago meus impostos. Esse cara que viaja tudo com o nosso dinheiro, tá? Esse cara que tá errado, não somos nós, não. Tá? Podemos. Rapaz, corajoso,
falou na cara da Polícia Federal, né? Falou, eu sou cidadão de bem, cidadão não foge não foi eu que roubei o país não, eu sou contribuinte, eu pago os impostos para esses caras ficarem viajando e roubando o nosso dinheiro aí, né? E Brasil, ó, matéria com vocês agora do Centro da Política, tá pessoal? Matéria importantíssima sobre a Débora, tá? Advogados de Débora Rodrigues denunciam tentativa de sabotagem na defesa. Olha só, os advogados da defesa e a OAB grita, né, em silêncio sobre as impunidades, né? Porque quando a OAB fica em silêncio com as violações de nós, juristas, advogados, para nós é como se soasse um grito no ouvido falando impunidade. É isso que acontece. Ou seja, não intimaram a defesa, né, as testemunhas de defesa. Direitos e garantias foram afastados. Assim, são inúmeras situações, inúmeros abusos, inúmeras prerrogativas amplamente violadas no Brasil, e a OAB não fala nada. Querem desestabilizar quem lutou desde o início, afirmam os advogados. Os advogados Hélio Júnior e Taniele Teles, que atuam na defesa de Débora Rodrigues, há muito tempo emitiam uma nota contundente nesta quarta-feira, denunciando tentativas de interferências no trabalho técnico e estratégico da equipe jurídica. De acordo com os advogados, pessoas externas ao processo têm entrado em contato com familiares de Débora, oferecendo dinheiro, sugerindo a substituição da defesa, justamente agora, às vésperas de um julgamento decisivo. Abre aspas, a doutora Daniele e eu estivemos com a Débora quando ela estava em Rio Claro, depois em Tremembé, um dos prédios mais duros do país, né, dos presídios mais duros do país. Durante todo o tempo, nenhuma associação, político ou advogado externo apareceu. Agora, com a repercussão nacional, surgem advogados oportunistas, que jamais foram procurados pela família e pela nossa defesa para integrar a equipe, afirmou o advogado Hélio Júnior. A equipe jurídica reforça que seguirá firme na causa. Abre aspas, não vamos abandonar a verdade, não permitiremos que usem a dor da Débora como palanque. No meio de tudo isso, há milhões de brasileiros que abraçam a Débora e a esses seremos eternamente gratos. Assim, a Débora se tornou um símbolo espinhoso. Foi o que a própria matéria da Folha de São Paulo disse. E é fato, né, que quando algo toma repercussão, é óbvio, né, que geram aí a possibilidade de surgirem oportunistas, né, e pessoas que querem, né, surfar em cima da causa. E aqui, a própria família da Débora falou várias vezes que políticos, né, esses mesmos políticos que incentivaram o pessoal a ir para o 8 de janeiro, eu vi muitos, e não me venha com chorumelas, nenhum deputado instigou, eu vi muito influenciador, eu vi muito youtuber, eu vi muito deputado, não gente, vocês têm que permanecer nas portas dos quartéis, vocês têm que irem, vão fazer as manifestações, eu vi muita gente fazer isso, e agora, a hora que esse pessoal foi preso, todo mundo enfiou o rabinho entre as pernas e fugiu, correu, sumiu, tá? Então não me venha com chorumelas não, que nem todo mundo está tão bem intencionado nessa história não. Vamos lá pessoal, matéria do Globo, né? E aí a gente precisa falar de anistia. É vergonhosa essa matéria aqui do Globo, onde trata do ministro Gilmar Mendes. O projeto de anistia do 8 de janeiro tem como objetivo beneficiar os mentores da trama golpista de Gilmar Mendes. O Gilmar Mendes não é comentarista político, o Gilmar Mendes não é político, ele é ministro da Suprema Corte. E como tal, como ministro da Suprema Corte, é dever dele ficar de boquinha fechada e só se pronunciar nos autos. É o que a lei diz, é o que a lei manda. Não pode um ministro ficar falando sobre um processo que provavelmente vai parar na mão do Supremo Tribunal Federal. Chega a ser abusivo, chega a ser um insulto, né, à legislação brasileira. O decano do Supremo Tribunal Federal, o ministro Gilmar Mendes, tem sido um dos interlocutores do Congresso nas discussões sobre o futuro dos condenados pelos atos do 8 de janeiro. Em entrevista ao Globo, o magistrado diz que o movimento pró-anistia, impulsionado pelo partido de Jair Bolsonaro, tem como pano de fundo beneficiar mentores à trama antidemocrática. Dentre eles, está o próprio ex-presidente entusiasta da proposta de revisão das penas e réu por arquitetar um plano para reverter a derrota nas eleições. E aí, gente, a gente vê que
assim, a narrativa é amplamente esdrúxula, né? É esdrúxula. E aí quando você tenta entender, né, todas as relações entre o Supremo e o governo Lula, você dá de cara com uma matéria como essa da Revista Oeste. Olha só isso aqui. Lula libera quase 30 milhões de reais em crédito extraordinário ao STF. Ou seja, o crédito extraordinário é um crédito além do que já foi liberado. Então, só para bancar o STF, nesse ano ainda, de 2025, o Lula mandou de presente, falou aqui, ó, tá aqui, ó, 30 milhões, faz o que vocês quiserem. O Congresso aprovou agora mais 160 cargos de comissão para o STF, para eles colocarem amigos, parentes lá dentro, né, conhecidos. Ou seja, assim, o Brasil é um país da piada pronta mesmo. O governo Luiz Inácio Lula da Silva liberou 27,4 milhões para o Supremo Tribunal Federal por meio de medida provisória publicada nesta quinta-feira, no Diário Oficial da União. Os recursos são para a gestão e manutenção do Judiciário. A medida provisória estabelece um crédito extraordinário, ou seja, fora do orçamento regular. Assinado por Lula e pela ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, o texto estabelece que a verba vai custear a apreciação e julgamento de causas. Temos o judiciário mais caro e mais ineficiente do mundo. Um judiciário que, sinceramente, deixa muito, mas muito a desejar, tá? Muito a desejar. Para ser tão caro, custa mais do que a realeza britânica. E aí eu só posso dizer uma coisa para vocês, não está certo isso, né? Está errado essa situação. Vamos lá, pessoal. Última matéria que eu trago para vocês, líder do PL, Sóstenes Cavalcante, rejeita projeto alternativo à anistia. Acho antirrepublicano a saída negociada entre o Congresso e o STF. É o seguinte, o Hugo Mota está fazendo de tudo para travar o PL da anistia. Existe um Hugo Mota antes da reunião com o STF e um Hugo Mota depois da reunião do STF. Se fizeram o que fizeram com Mauro Cid, eu fico pensando o que foi que o STF falou para o Hugo Mota, né? Deve ter literalmente sentado o Hugo Mota no colo, né, no dia que teve a reunião do Hugo Mota lá com o STF, né? E aí, pessoal, a gente vai acompanhar aqui um trechinho da matéria do Globo, da Globo, né, que fala especificamente sobre essa decisão do Sóstenes Cavalcante aqui em não concordar com a proposta apresentada pelo STF e pelo Congresso, né? Indicado sabatinar ou Mazitem. Só um minuto, pessoal. Então conta pra gente também, o Brasil quer saber. Você sabe quanto ganha? Pessoal, falhou aqui, mas vamos fazendo ao vivo e a cores aqui, né? Vamos lá. Última matéria que eu quero trazer para vocês. E assim, é uma matéria triste, tá? Houve o falecimento hoje do jornalista Fábio Vanzo, que morreu aos 45 anos de idade, tá? Olha, você sabe que eu sou um cara muito centrado, né, no quesito analisar os jornais que eu resolvo interagir, trazer aqui para vocês, discutir com vocês. E o Poder 360, assim como vários outros jornais, Oeste, Gazeta do Povo, Metrópolis, às vezes a própria Globo, R7, Band, são fontes de notícia que a gente traz. Um jornal que eu, sinceramente, vejo muita imparcialidade é o Poder 360. Eu, particularmente, gosto do Poder 360 pela sua imparcialidade. E o Fábio Vanzo, né, é um jornalista que eu não conheço pessoalmente, mas já foram muitas matérias relatadas, né, que eu discuti aqui no nosso canal devido à seriedade, à clareza, à imparcialidade, né, das matérias revistas e relatadas por ele. Então, assim, eu queria me solidarizar aqui com o Poder 360 e com a família do Fábio Vanzo. O jornalista Fábio Vanzo morreu na madrugada de quinta-feira, aos 45 anos, jovem demais, né? Ele estava internado no Hospital Santa Maggiore, no bairro da Liberdade, em São Paulo, para tratar de uma infecção, né? O cara estava bem de saúde, deu uma infecção, foi para o hospital e, a partir dessa infecção, 45 anos, não suportou e veio a óbito, tá?
meus sentimentos à família. Com mais de 20 anos de experiência no jornalismo, Vanzo, como era chamado pelos colegas, trabalhava na equipe de qualidade e melhoria do texto do Poder 360 desde 2021. Sob a coordenação da jornalista Mara Gama, além das revisões diárias de texto, participava da edição Drive e da newsletter Premium do Poder 360, e eu acompanhei bastante, né, o conteúdo que vem aí do Poder 360, e eu posso atestar a vocês, né, sem sombra de dúvidas, que eram matérias sérias e imparciais, o que é difícil de encontrar hoje no jornalismo brasileiro, tá bom? E é isso, pessoal. Um grande abraço, fiquem com Deus. Eu vejo vocês já no próximo editorial, tá bom? Vou ver se eu consigo trazer mais conteúdo para vocês hoje. Se eu não conseguir, amanhã eu tô de volta, aproveitar o feriadão, aproveitar a viagem e talvez postar menos conteúdos para vocês hoje, mas amanhã pretendo já trazer o conteúdo normalmente para vocês, tá bom? Grande abraço e até a próxima. Abraço.